E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é dedicado para Eduardo e Emily. E hoje nós vamos falar sobre sistema de numeração. Nós não vamos falar sobre sistema de numeração romanos que vocês conhecem, que tem um monte de livro, etc e tal, e que não dá para fazer muita conta. Nós vamos falar do sistema de numeração indo-arábicos, onde a gente utiliza 10 algarismos, ou seja, 10 representações numéricas, 10 símbolos. Algarismos são símbolos, não são números. Então, o sistema é o sistema que foi chamado indo-arábicos, que utiliza os algarismos 0 até 9, né? 0, 9, 8, 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utiliza esses 10 símbolos, tá? Agora, para a gente representar, você está acostumado a fazer o seguinte. O que é que você está acostumado? Vamos ver se vocês estão entendendo, tá? Eu estou dando aula para Eduardo e Emily, estão aqui comigo. Se eles fizerem alguma pergunta, eu vou responder para eles, tá legal? Você está acostumado ao seguinte, se você tiver uma unidade, você coloca 1. 2 unidades, você coloca esse símbolo aqui, 2. Agora virou um número, porque você tem um algarismo que está numa determinada posição. Se você tiver 3 galinhas, tiver 3 pedras, então coloca 3, 4 e assim sucessivamente. Quando você chega no 9, para você não ficar criando mais símbolos, mais algarismos, etc e tal, você começa a contar de 10 em 10. Então essa casa da esquerda vai valer 10 vezes mais que a casa da direita. Porque na hora que eu boto 1 e 0 aqui, eu estou dizendo que eu tenho um conjunto de 10. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu completei um conjunto de 10, eu tenho 1, 0. Significa que esse algarismo 1, quando está nessa posição, ele representa a unidade. Quando esse algarismo 1 está nessa outra posição, ele representa que você tem uma dezena. Aí você vai aqui, ó, até que você chegue em 9, vai 11, 12, 13, 14, etc e tal, até que você chega em 9 dezenas e 9 unidades. Quando você chega em 9 dezenas e 9 unidades, veja, você tem 9 dezenas. Você está aqui, ó, com um grupamento de 9 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 dezenas. E você tem 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vai formar mais um bloquinho desse. Na hora que você somar, aí vai ficar o quê? 10 dezenas. Como é que eu represento 10 dezenas? Eu represento assim, ó, eu coloco 1, 0, 10 dezenas. Então, 10 dezenas, então, ó, eu tenho aqui um bloco maior, 10 dezenas significa uma centena, que significa 100 unidades. Então, cada casa, então, por exemplo, vamos pegar um número qualquer, 2.357. Significa que eu tenho 7 unidades, tenho 5 dezenas, tenho 3 centenas e tenho 2 milhares. Ou seja, o primeiro algarismo que está aqui, eu multiplico por 1. O segundo, como vale 10 vezes mais, eu multiplico por 10. O terceiro, que vale 100 vezes mais, eu multiplico por 100. E o quarto, que vale 1000 vezes mais, eu multiplico por 1000. Então, a minha coisa de 2 vezes 1000, 2000, mais 3 vezes 100, 300, mais 5 vezes 10, 50, mais 7 vezes 1, 7. Ou seja, 2.357 é a mesma coisa de eu pegar 2 milhares
três centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Agora, se eu perguntar esse número aqui, vou botar com outra caneta agora. Se eu perguntar quantas dezenas tem esse número, eu vou chegar somente até aqui. Essa é a casa da dezena. Significa que, a partir do momento que eu comecei a contar aqui, ó, uma dezena, aqui eu tenho 10 dezenas. Se eu fosse contando, eu teria agora 100 dezenas, porque eu vou até a casa da dezena. Então eu tenho aqui 235 o quê? Dezenas. Eu tenho 23 o quê? Centenas. Eu tenho 2 milhares. Eu tenho 235 dezenas e eu tenho 2.357 o quê? Unidades. Quantas centenas eu tenho? Eu tenho 23 centenas. Esse é o sistema que você está acostumado. Agora vamos ver outro sistema. A gente está acostumado com esse sistema, mas a gente podia contar, ao invés de a gente contar de 10 em 10, a gente poderia contar de quanto em quanto? 2 em 2. De 2 em 2. Sistema binário, que é o sistema de computação. Sistema binário só pode contar de 2 a 2, agrupando de 2 a 2. Então veja como é que a gente faz. Primeiro a gente tem 1. Quando a gente vai escrever o 2, a gente já tem um agrupamento de 2. Então a gente já tem um agrupamento de 2. Esse cara aqui significa que eu tenho 2 unidades. Depois eu tenho mais 2 unidades, mais uma, eu tenho 3, né? E se eu chegar e somar mais 1, eu vou ter 2 unidades de 2. Esse cara representa 2 unidades de 2. Então aqui é uma unidade de 2. Esse cara é 2 unidades de 2. Se eu for contando 0, 1, depois eu somo mais 1, então fico 1, 1, 0. Depois eu somo mais 1, 1, 1, 1, 1. Uma unidade de 2. Uma unidade de 2 vezes 2. Ou seja, uma unidade de 4. Se eu somar mais 1, eu vou ficar o quê? Esse daqui vai virar uma unidade de 2, então eu venho para cá e somo daqui, mas aqui era 2 unidades, aqui era uma unidade de 2, né? Aqui era uma unidade, mas ele vai ficar com 2 unidades. Então agora ficamos com 2 unidades de 2. Para a gente escrever 2 unidades de 2, a gente tem que passar 1 para cá, então a gente bota um 0 aqui. Agora a gente vai ter 2 unidades de 2, que é 2 unidades, que é uma unidade de 4. Então, se eu tenho 2 unidades de 4, como é que eu coloco? Eu vou colocar uma unidade, e essa unidade vai ser uma unidade de 8. Então, no sistema binário, cada casa da esquerda vale 2 vezes mais do que a casa da direita. Então vamos pegar o número qualquer, 1, 1, 0, 1, 1. Essa casa a gente multiplica por 1. Essa casa vale 2 vezes mais, então a gente multiplica por 2. Essa casa vale 4 vezes mais, sempre o dobro, né? Essa casa vale 4 vezes mais, então a gente multiplica por 4. Essa casa vale 2 vezes essa, então a gente multiplica por 8. Multiplica por 8. Essa casa vale 2 vezes essa, né? Então essa multiplica por 16. Então que número é esse? 16 vezes 1, mais 8 vezes 1, mais 4 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 1 é 2, mais 1 vezes 1, que é 1. Ou seja, 16 mais 8 dá 24, né? 24 mais 2 dá 26, mais 1, esse aqui é o número 27, escrito em um sistema binário. Isso daqui serve apenas para ilustração, uma vez que você está acostumado com um sistema qual? Decimal, que usam 10 algarismos. Esse daqui é o que você está acostumado. Então,
na próxima aula, nós vamos ver multiplicação, soma, divisão, e nós vamos utilizar esse sistema que você está acostumado. O outro sistema é apenas para você ter uma noção que existem outros sistemas de numeração, tá? Então, valeu, gente, e até a próxima aula. Valeu, Emily. Valeu, Eduardo. Obrigado por terem acompanhado. Tchau. Aí, dá tchau. Tchau. Tchau.